Hoje nós estamos discorrendo um pouquinho sobre o atributo de Deus, fidelidade, é o nosso tema, falando sobre a fidelidade de Deus. É evidente que a fidelidade de Deus, este tema nos daria argumentação, possibilidades para discorrermos algumas horas sobre a fidelidade de Deus. Mas eu quero aqui de forma muito sucinta, não é? Muito abreviada, buscando assim um tom de informalidade, trazer a você estas preciosas informações da palavra de Deus, orientações que nos trazem entendimento, sabedoria para nos portarmos com entendimento diante das adversidades da vida, Todos os dias nós somos desafiados pelas circunstâncias, não é? Que diariamente se manifestam diante de nós, circunstâncias muitas vezes opositoras, tentando realmente nos parar, nos impedir de avançar. Mas na vontade de Deus, no plano de Deus, nós não podemos parar. Deus não nos chama para a sua presença, para com Ele ter um relacionamento, para estarmos estagnados, para não avançarmos. Deus, quando nos chama para a sua presença, não nos chama para estarmos engessados, atemorizados, amedrontados, não é? Sem crescimento, sem avançarmos, não. Deus nos chama para o nosso crescimento, para o nosso bem, para o nosso progresso material e progresso espiritual. Na presença de Deus, o homem usufrui da sua fidelidade no sentido de fortalecer o homem, de trabalhar a favor do homem, de ajudar o homem, no sentido de guardar o homem, de livrar o homem, de abençoar o homem. Quando eu digo homem no sentido genérico da palavra, no sentido assim genérico da palavra, tanto o homem, sua família, ou a mulher, não é? O moço, a moça, a criança, enfim. O desejo do coração de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, tenhamos comunhão diária. Não é uma comunhão que você vai cada mês, não é? Diante de um aperto, diante de uma dificuldade, então aí vai dizer, Deus me ajude. Não é esse tipo de relacionamento que Deus está procurando. Deus está buscando, como disse Jesus para a mulher samaritana, aqueles que são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que haja uma atitude de reciprocidade para com Deus, diante da manifestação diária da sua fidelidade para conosco. Você já parou para pensar hoje, por exemplo, quantas coisas você vivenciou na fidelidade de Deus? Você pôde de manhã acordar, respirando, uma vida saudável, uma vida plena, uma vida perfeita. Você se levantou da sua cama, você talvez tomou o seu banho, você se arrumou para o seu dia de atividades. Você foi pela manhã ao redor da sua mesa e ali tinha um belo café da manhã preparado. Você foi para o seu trabalho ou para a escola. Você teve as suas horas de atividade, retornou para a sua casa com saúde. Depois de gerar, de produzir, você pôde se alimentar. Um dia parece que tão comum, tão normal, tão corriqueiro, mas em cada um desses detalhes, em cada um desses momentos que você vivenciou, a fidelidade de Deus estava ali se manifestando. Aí você foi à tarde para o trabalho, não é? E à tarde terminou de trabalhar, voltou para sua casa, foi para a escola talvez, ou foi para a sua família, e assim por diante. E agora, neste exato momento, está tendo a oportunidade de assistir, sintonizado
no programa Manancial, recebendo a bendita palavra de Deus, uma vez mais Ele manifestando para com a tua vida e para com a tua família o seu grande amor, a sua grandiosa fidelidade. Então, como eu disse lá atrás, a fidelidade de Deus não se manifesta apenas nas questões grandiosas, nas questões, não é, onde haja necessidade de milagres ou que milagres aconteçam. Não, Deus manifesta a sua fidelidade todos os dias. No agasalho que você usa quando o clima está frio, não é? Na condição de se locomover no seu carro para um passeio, para qualquer parte que seja, ali Deus está manifestando a sua fidelidade, porque Ele deu condições a você de assim fazer, de assim proceder. Então, em todas as coisas, em todo o tempo, a fidelidade de Deus, ela se manifesta. E é importante reconhecermos isto. Foi o que Josué fez. Josué, quando viu o desafio que lá na terra de Canaã, na terra da promessa, os moradores eram gigantes, eram fortes, não é? Fortemente armados belicamente. Quando os 10 companheiros de Josué e Calebe não confiaram na fidelidade de Deus, não creram que Deus poderia realmente por eles pelejar, fazendo-os prevalecer, e esmoreceram, desencorajando o povo, agora a murmuração toma conta daquela nação, e aí alguns começam a dizer: Moisés, você nos trouxe aqui para nós morrermos neste deserto, para nós estarmos nesta condição de humilhação, de opróbrio, de desprezo, de vexame, enquanto estes estavam com este discurso nos seus lábios, com essas palavras desencorajadoras. Josué e Calebe tinham o discurso da confiança na fidelidade de Deus. Enquanto estes tinham este discurso de temor, de medo, de vergonha, de humilhação, Josué sabia quem era Deus, que Deus realmente era fiel. E ele então proclama: não, nós vamos, porque o Senhor nos fará triunfar, porque o Senhor pelejará por nós, porque o Senhor estará conosco. Josué, quando evoca esta realidade da fidelidade de Deus, Josué estava simplesmente trazendo na sua lembrança as experiências que ele havia vivenciado da manifestação da fidelidade de Deus ao lado de Moisés. Em todo o tempo, acompanhando Moisés nas suas muitas missões e jornadas, não é? Quando Deus determinava uma palavra para Moisés, não é? E ele ao lado via a manifestação, não é? Moisés obedecendo a Deus, e agora ele via então a manifestação da fidelidade de Deus. Quando, por exemplo, eles lá atrás desejaram comer carne porque não queriam mais aquele maná que vinha do céu, então Deus envia as codornizes. Lá atrás, quando eles estavam sedentos, tendo sede, eles viram quando Josué viu quando Moisés feriu a rocha e da rocha fluiu água. Então ele em todo o tempo viu a manifestação fiel de Deus. Quando eles se depararam com o Mar Vermelho e agora o povo reclamando novamente, murmurando, então Moisés fala com Deus e Deus ordena: diga aos filhos de Israel que marchem. E aí, no que eles vão marchando, o mar vai se abrindo, formando um caminho em seco, onde os israelitas todos podem passar. Josué estava ao lado de Moisés, experimentando a grandiosa manifestação da fidelidade de Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus dos profetas, é o mesmo Deus que nós invocamos hoje.
É o Deus que enviou Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus Salvador, é o Deus da igreja, é o Deus que continua ainda sendo o mesmo e assim o será para todos sempre, porque as Escrituras dão testemunho da eternidade de Deus. O Deus que não muda, um Deus que é imutável, Ele continua sendo um Deus fiel para com todos aqueles que buscam a sua face e invocam o seu nome. Assim vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos com o programa.